Boa noite. No programa desta quarta-feira, a gente entrevista Almir Mariano, secretário municipal de saúde aqui de Mossoró. E mais, Câmara de Mossoró aprova programa Incluir, que vai trazer auxiliares às escolas de Mossoró para o cuidado com crianças autistas. O cenário político está no ar. Boa noite para você, minha amiga telespectadora. Boa noite para você, meu amigo telespectador. Estamos começando mais uma edição aqui do Cenário Político TCM, ao vivo para todo o Rio Grande do Norte. Muito obrigado pela audiência, você que nos acompanha aqui em Mossoró, você em Natal, Parnamirim, você que nos assiste em Apodi. Felipe Guerra, uma imensa satisfação ter você aí do outro lado, fazendo companhia aqui a nós da TCM. Vamos falar sobre saúde com o novo secretário de saúde aqui do município, Almir Mariano. Você de casa interage, manda a sua pergunta, a sua mensagem, a sua interação através do Instagram, @Cenário Político TCM, e também o WhatsApp 988028941. Bem, antes de a gente começar aqui a nossa conversa, a gente traz informações da Câmara de Mossoró, que aprovou hoje o programa Incluir, que foi apresentado semana passada pelo prefeito Alisson Bezerra no Legislativo. O prefeito foi até lá, a sede da Câmara. Ontem teve aquele debate todo que a gente mostrou e hoje houve a votação e aprovação do projeto. Nós conversamos com alguns vereadores sobre este assunto. A gente começa com o vereador Petras, que traz como destaque a data de hoje, 2 de abril, que traz uma visibilidade para a causa autista. Ele fala também sobre iniciativas da Prefeitura e sobre o mandato, né, nessa atuação da inclusão, e faz referência também a este projeto que foi aprovado. Acompanhe. Ontem, aqui nessa Câmara Municipal de Mossoró, reunimos com outro coletivo de mães ouvindo sugestão e fomos até o prefeito para a gente debater e sugerir emendas. O intuito é que a gente possa apresentar emendas para justamente colaborar com algo que foi muito questionado por elas, a questão que já tinha lá a questão do ensino médio. Nós vamos modificar essa emenda, ter uma capacitação continuada, é prioridade. Desde sempre eu já defendi essa questão, mesmo antes de conversar com as mães, porque diariamente a gente escuta. Então, tem que ter uma capacitação continuada. Enfim, o projeto, ele vai ter a contribuição, ele está tendo a contribuição da população e a gente fica feliz porque, enquanto legislador, a gente faz essa mediação das pessoas que precisam do poder público e do resultado. O intuito principal é colocar auxiliares na sala de aula para dar apoio. Lembrando que esse auxiliar, ele não é professor, lembrando que esse auxiliar, ele não é o professor de AE, ele não são os profissionais que também já estão dentro do concurso, novos profissionais que vão chegar para atuar na educação inclusiva. Eles são auxiliares, profissionais de apoio, como tem na Lei Brasileira de Inclusão. A gente ouviu também sobre este assunto o vereador Osaniel Mesquita. Olha, o projeto para ser votado hoje, ele é um projeto de muita importância para o município, levando em conta que um dos pré-requisitos que se diz lá que é ter nível médio, mas todas as pessoas que irão participar desse processo que vai acontecer, se o paciente ele tiver graduação, pós-graduação, isso vai contar, e as pessoas que têm pós-graduação, com certeza a pontuação dele vai ser maior do que aquelas pessoas que não têm graduação ou algo desse tipo. Levando em conta também que a professora que continua na sala de aula, ela é quem vai ser a professora. Essas pessoas vão ser simplesmente pessoas para auxiliar as próprias pessoas, próprios estudantes que já estão hoje em sala de aula, como bolsistas das universidades, também poderão fazer as suas inscrições e concorrerem e permanecerem lá no dia a dia, nas salas de aula dessas crianças que estão precisando desses auxiliares. O vereador líder da bancada governista, Alex do Frango, ele apresentou 2 emendas, uma modificativa e uma aditiva a este projeto, que envolve mais informações aos candidatos e também a possibilidade, justamente disso que destacou o vereador Osaniel, de que as pessoas com graduação, enfim, cursando também nível superior, possam participar ou ter, digamos, mais pontuação na definição destes auxiliares voluntários. Vamos ouvir o que disse sobre este projeto o vereador Alex do Frango.
Olha, o projeto, claro que nós queremos votar o mais rápido possível, porque são crianças que estão precisando que tudo isso que nós estamos fazendo aqui chegue lá na ponta, né, nas nossas creches, nos nossos colégios. E nós discutimos já com algumas entidades, discutimos ontem, né, paramos sessão para escutar também alguns representantes. Hoje pela manhã tivemos lá com o prefeito Alisson Bezerra, né, muito sensível que o projeto pode ser mudado, claro, ser colocado algumas emendas. O prefeito, quando chegou nesta casa, que entregou o projeto em nossas mãos, disse: converse com as entidades, veja o que pode ser melhorado, e assim foi feito. Então, nós fizemos da melhor forma possível, né? Vai ter, claro, algumas emendas para que a gente possa melhorar o corpo do projeto, e o que nós queremos é dar celeridade. Então, com relação ao que foi inclusive aprovado ontem, com relação a uma audiência pública, a audiência fica mantida e a Câmara vai seguir acompanhando essa temática? Olha, a audiência pública aí requer o que nós fizemos, eu como líder da bancada, pedi que a gente pudesse fazer essa audiência pública, mas já não é comigo, aí já está nas mãos do presidente, para o presidente ver a melhor forma, né, para poder encaixar essa audiência pública. E aí fica na responsabilidade do presidente para que ele possa ver o mais rápido possível. A vereadora Plúvia Oliveira também fez uma emenda a este projeto. A emenda foi derrubada já na análise da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Houve um debate acalorado no momento desta votação, com presença também da vereadora Marleide. Nós questionamos ao também membro da bancada oposicionista, o vereador Jailson Nogueira. Acompanhe. Depois do debate de ontem, que as mães atípicas esteve nesta casa aqui, foi parado, eu pedi para parar a sessão, inclusive quando o prefeito esteve aqui, pararam a sessão, foram receber. Então, paramos a sessão, fomos receber também as mães atípicas, certo? Onde foram, nós fomos conversados, certo? E entramos num bom senso que esse projeto não seria votado hoje. O projeto tem que ser emendado de cabo a rabo, porque o projeto não é o que nós esperamos para as nossas crianças, uma atenção melhor para que chegue até a criança com qualidade. Bem, as emendas foram apresentadas e foram aprovadas. O projeto, sim, foi concluído hoje, né, com esta aprovação. O projeto teve, só confirmando aqui com a assessoria, 17 votos favoráveis, é isso? 17 votos favoráveis e 2 contrários. E agora vai para a regulamentação. Vamos ver como é que vai seguir este debate. Pelo que ficou acertado, vai ter audiência na próxima semana, então a gente vai seguir atento a este assunto. Bem, vamos iniciar aqui a nossa conversa com o secretário Almir Mariano, da Saúde aqui de Mossoró. Secretário que já foi de projetos aqui de Mossoró e está na saúde. Secretário, como é que o senhor recebeu esta nova missão? Boa noite. Boa noite, Vanúvio. Boa noite, telespectadores. Então, é uma missão muito grandiosa, é o maior desafio da minha vida. O prefeito Alisson depositou em mim e confesso, Vanúvio, eu estou bastante motivado para poder realmente fazer com que a saúde de Mossoró ela cresça, né, e tenha melhores resultados, os melhores possíveis. Então, a gente está lá manhã, tarde e noite, inclusive finais de semana, para poder realmente se envolver nas demandas que a saúde pede. E toda vez que a gente se envolve numa demanda, aparece uma outra, isso vem nos motivando e vem nos dando força, porque quem mais necessita, de fato, está precisando desse apoio, dessa força, e isso é o que nos dá bastante garra para realmente fazer um bom trabalho. Secretário, o senhor não é da área médica, né? Mas como é que o senhor chega nesta pauta e trazendo a experiência que já tinha na gestão municipal? Então, eu sou engenheiro, sou servidor da UFES, sou professor, e lá a gente está trabalhando planejamento, estratégias para poder realmente atingir o objeto principal, que é a qualidade e também assistir a nossa população da melhor forma possível e em diversos aspectos. E isso faz parte de
de uma comunicação que a gente tem que ter, um elo com todos os profissionais que compõem a secretaria. Então, eu não faço nada só. E eu tenho, todo dia, eu recebo servidores, recebo população e sempre estou chamando a população e os nossos servidores para poder realmente conseguirmos encontrar uma solução que possa resolver de forma mais rápida aquele problema e também começar a planejar ações que são necessárias para a melhoria da saúde daqui do povo de Mossoró. Dentro destes novos processos, o senhor já sente diferença, já houve mudanças? Então, nós já estamos nos preparando para inaugurar 20 obras, né, que serão entregues esse ano. Com isso, já estamos recebendo equipamentos que já foram licitados, já foram recebidos, inclusive. Estamos trabalhando na informatização de toda a saúde, informatização na atenção primária, na atenção especializada, onde nós iremos integrar, inclusive, resultados de exames na nossa base, onde se o paciente, se ele passar numa UBS lá no Piquiri, ele depois passar pelo PAN para uma consulta especializada, todo esse prontuário ele vai ser acompanhado. E o profissional que estiver atendendo vai saber toda a evolução, tudo que passou com esse paciente e os exames também, tanto de laboratório quanto de imagens, serão também acoplados. A gente está trabalhando nessa sistematização e em breve isso será entregue à população. Bem, vamos de reportagem. A gente separou aqui algumas reportagens para você que está nos acompanhando, mas hoje tem uma palestra, está acontecendo, na verdade, neste exato momento na UERN, que remete à ditadura militar. Ontem completou 61 anos do golpe militar aqui no país e o Ministério Público Federal realiza uma palestra nesta quarta-feira sobre o assunto. Acompanhe. Na semana em que o golpe militar completa 61 anos, o tema da ditadura volta a ocupar os espaços e as universidades. Em Mossoró, o assunto desperta em particular o interesse deste procurador da República. O primeiro objetivo é concretizar a memória e a verdade, é trazer à tona realmente, né, esses fatos para que a gente não esqueça. Né, todo dia, especialmente nessa semana que a gente lembra, né, o golpe tem de ser relembrado, esses fatos têm de ser relembrados. Né. E a primeira expectativa é essa, é publicizar e tentar instigar a UERN, né, a Exam, a continuar atividades desse tipo. Né. O MPF atua de maneira colaborativa. Né. Um passo importantíssimo, por exemplo, é a constituição, a eventual constituição de comissões da verdade. Né. A gente teve a Comissão Nacional da Verdade no âmbito federal. Né. A UFRN, a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, já teve a sua comissão da verdade e seria um passo muito importante que as universidades também, né, tendo interesse, né, criassem suas comissões para aprofundar essa pesquisa. A pesquisa de doutorado trouxe à tona novas descobertas, como, por exemplo, o que aconteceu em salas de aulas da UERN e da UFESA, antiga Exam. E aí eu fui no Arquivo Nacional, na internet mesmo, coloquei o nome Mossoró e apareceu diversas ocorrências, diversas. Algumas das que eu analisei justamente levaram para o papel do SNI, que é o Serviço Nacional de Informações, é um órgão, né, de inteligência da época, do período ditatorial, né, que tinha por objetivo monitorar pessoas que se entendiam como inimigos do regime, né, militar. Né. Era um evento, um dos eventos, por exemplo, era a Semana de Filosofia, né, que ia se fazer exatamente o que você mencionou, filosofar. Né. E aí pessoas infiltradas, realmente, como você disse muito bem, um dos documentos me chama muita atenção, o nível de detalhamento que tem. Era um evento que pegaria toda semana, na década de 80, e o evento é muito bem detalhado, né, num documento que foi encaminhado para o SNI. Então, o SNI tinha um espião, sim, né, e aí é onde entra a UERN, né, e a antiga Exam, a atual FESA, né, que foram alvo de monitoramento muito forte por parte desse órgão. Pois é, um assunto muito curioso. Doutor Emanuel de Mello já veio aqui ao cenário político TCM trazer informações sobre o livro que produziu durante o doutorado. É um assunto muito curioso, tanto para quem entende que houve ditadura militar, quanto para quem tanto para quem acha que houve uma resistência militar ao comunismo no país. Então, para quem
gosta do assunto, né, da história do nosso Brasil, pode conferir esta obra aí do Dr. Emanuel de Mello, que é um grande estudioso deste assunto. Está acontecendo agora mesmo esse encontro, essa palestra lá na UERN, e, claro, é assunto que a gente pode voltar a falar neste mês de abril aqui no cenário político TCM. Por falar em abril, hoje também é um dia muito importante para a causa autista, né? Quando se fala muito sobre as ações, os cuidados, enfim. O secretário está, inclusive, aqui com o símbolo, né, da luta do autismo, né, no país, no mundo. E, secretário, a Secretaria Municipal de Saúde também já foi cobrada diversas vezes por iniciativas voltadas, né, ao autismo aqui em Mossoró. O senhor tem acompanhado? Houve atividade hoje por parte da Prefeitura? Como é que está o município com relação a este assunto? Então, um dos equipamentos de saúde que o prefeito tem dado uma atenção bem redobrada é o SER. SER e o CAPS-I. O CAPS-I está passando, a gente está construindo uma nova unidade que vai funcionar ali na Abolição 2, e esse ano será entregue. E o SER, ele está sendo abastecido de novos profissionais para poder ampliar as terapias que são necessárias. Então, nós temos hoje um quantitativo específico de pacientes que estão sendo tratados no SER e no CAPS-I, e estamos com o recebimento desses novos aprovados, ampliando a quantidade de atendimentos para poder fazer essas terapias que são necessárias para o desenvolvimento das crianças. E hoje nós iniciamos o dia lá no SER com atividades, e durante o mês teremos outras atividades para poder realmente fortalecer essa luta. Diariamente a gente tem recebido mães e pais atípicos lá na secretaria e conseguimos realmente entender toda a dificuldade que eles têm para levar um filho para fazer uma terapia, outros que não estão conseguindo acesso a terapias, e a gente agora vai começar a viabilizar com a chegada desses novos profissionais. E o município de Mossoró, ele já está ofertando terapias, tem neuropsiquiatra, o CAPS-I também tem psiquiatras, tem profissionais, psicólogos, enfim. Estamos dando uma nova estrutura ao CAPS-I, um reforço de mais profissionais, e também a gente está conseguindo fazer com que consigamos transportar as crianças que têm dificuldade de locomoção para realmente conseguirem fazer suas terapias. Então, o município ele abrange toda uma cadeia, não só são as terapias. Ele cuida do transporte dos que precisam, ele oferta terapias e também cuida da base familiar, que também é necessária para poder fazer um bom trabalho. E estamos ampliando a oferta agora e vamos ampliar ainda muito mais. Hoje, 2 de abril, uma data, portanto, aí que em todo o mundo é o Dia Mundial de Conscientização do Autismo, mas durante todo o mês de abril várias ações são organizadas e, claro, é assunto também que a gente vai voltar a falar aqui no cenário político. Mas, secretário, o senhor fala, né, de um aspecto, né, deste atendimento público, né, que são as terapias, enfim, mas tem o outro, que é da saúde urgente, do atendimento na UPA, do atendimento básico como as UBSs. Qual é a avaliação que o senhor faz hoje de Mossoró com relação a isso? Então, atualmente a nossa rede especializada está bastante sufocada, porque Mossoró, além de receber pacientes de outros municípios, ele também não consegue repassar os pacientes que precisam de um atendimento de média e alta complexidade, que são nos hospitais, né, Rafael Fernandes, Tarcísio Maia, e acaba tratando esses pacientes nas nossas UPAs. Isso gera um gargalo muito grande, onde tivemos recentemente macas do SAMU retidas no hospital Tarcísio Maia. Isso trouxe um transtorno muito grande e
temos dificuldades, geralmente, quando tentamos regular pacientes que estão nas nossas UPAs para o Hospital Rafael Fernandes e também o Tarcísio Maia. E isso traz um gargalo gigantesco, porque as nossas UPAs, que não era para funcionar para atendimento, né, de doenças infectocontagiosas, por exemplo, tuberculose, e a gente tem que receber esse paciente porque não tem para onde mandar. E o município não pode deixar esse paciente desassistido. E, por um outro lado, ele gera um gargalo que tem outras pessoas necessitando de um atendimento. Então, se a rede pública ela funcionasse de forma equilibrada e de como ela deveria funcionar, o serviço de saúde seria bem melhor, mas a gente está bastante sobrecarregado devido a esse suporte dos hospitais estaduais. Secretário, quando se fala deste atendimento, né, e suporte à saúde, vem sempre a lembrança do Hospital Municipal. O município tem avançado neste projeto? Então, o prefeito, no início do ano, ele apresentou à bancada, tanto de deputados quanto de senadores, a proposta de trazer um hospital municipal. Ele sonha em construir um hospital municipal justamente porque a população de Mossoró vem sofrendo bastante com esse cenário. E trazer um hospital municipal iria resolver de uma forma muito significativa essa problemática. Mas, infelizmente, nós não tivemos apoio da bancada e a bancada não destinou nenhum recurso para Mossoró. E esse hospital ele vai estar sendo trabalhado, né, e o prefeito deverá encaminhar de alguma outra forma a viabilização do nosso hospital municipal que tanto precisamos. No caso, seria por investimento através de emendas parlamentares? Então, no início do ano, o prefeito solicitou através de emendas de bancada, né, e os parlamentares optaram por não destinar nada para Mossoró. Secretário, qual é a relação, já que o senhor citou aí a saúde municipal com a saúde estadual, como é que é essa relação entre os entes quando o assunto é saúde? Existe esse diálogo, essa complementação de ambos ou não? Como é que é essa relação? Então, o diálogo deveria ser bastante tranquilo e também as suas funções. Se cada um se responsabilizasse pela sua função constitucional, então a gente não estaria nessa situação. Alguns problemas, alguns tipos de doenças, a gente tem que ficar se responsabilizando porque o outro ente não está cumprindo. E isso gera uma dificuldade muito grande financeira para os municípios. Então, quando a gente tem um hospital da mulher que poderia já estar funcionando para realizar diversos procedimentos e não funciona, e a gente encontra diariamente, Vanu, pessoas que vão à secretaria querendo saber quando é que vão fazer uma histerectomia, uma histerectopia. Então, assim, procedimentos, de fato, de saúde da mulher que são necessários e não estão sendo tratados. E o município tem que se preocupar com isso. Então, o Estado não conseguindo ofertar esse serviço, a gente já está pensando em como ofertar. E iremos começar a ofertar alguns serviços nesse sentido, porque as mulheres já estão há muito tempo esperando por esse serviço e estão em situações bem delicadas e muitas vezes, quando a gente vai buscar, algumas já foram até a óbito. E isso é bastante... traz um sentimento muito ruim para a gente, quando a gente tenta lutar por algo e não consegue. Secretário, e o senhor fala sobre o Estado e há pactuação com outros municípios, já que vêm pacientes de cidades vizinhas? Então, nós temos algumas pactuações específicas com os municípios. E essas pactuações, elas são feitos os repasses e os quantitativos de procedimentos que o município deverá executar. Especificamente com as UPAs, a gente acaba recebendo, né, porque é atendimento de emergência, precisa dar esse suporte. Mas um exemplo que a gente tem, se eu tiver que transferir alguém para Natal, pelo SAMU, eu tenho que pegar a nossa ambulância, levo para Natal e volto. Mas se eu tiver um paciente de Mossoró em Natal, que tenha que ser transferido para Mossoró, o SAMU de lá não traz.
certo? Mas esse tipo de parceria poderia facilitar muita coisa. Se o SAMU de lá trouxesse, seria muito mais prático, porque a gente tem que sair daqui de Mossoró para ir a Natal, pegar esse paciente e voltar. Então, o paciente fica muito tempo esperando por um atendimento, por um procedimento, e às vezes o tempo ele é muito tem que ser tratado com muita urgência, porque qualquer coisa a gente pode realmente perder o paciente, e é isso que a gente não quer. Bem, o governo do estado publicou no Diário Oficial uma atualização que vai ser muito importante para os contratos temporários. Acompanhe. A medida foi publicada no Diário Oficial do Estado, no decreto número 34.452, que tem como objetivo garantir direitos trabalhistas, maior transparência e uniformidade nos processos seletivos. Dessa forma, estão assegurados direitos como 13º salário, férias remuneradas com adicional, licença maternidade de até 120 dias e licença paternidade, além de um adicional para atividades consideradas penosas, insalubres ou perigosas. Para o secretário de Estado da Administração, Pedro Lopes, a publicação garante maior segurança jurídica nos processos seletivos e representa uma conquista importante para os contratados em regime temporário. Segundo o documento, o pagamento do 13º salário para esses profissionais deve ser realizado até dezembro de cada ano, com a possibilidade de antecipação a critério da administração. As férias, por sua vez, poderão ser fracionadas em até 2 períodos, garantindo maior flexibilidade aos contratados. O decreto entra em vigor imediatamente e se aplica a todos os órgãos e entidades da administração direta e indireta do Estado. Isso significa que os próximos editais de contratação temporária já deverão seguir os novos padrões estabelecidos. Pois é um ganho, né, para estes servidores que entram, às vezes, até meio sem... digamos, garantias, e agora estas, já formuladas pelo governo, pretende dar um pouco mais, né, de estabilidade até, né, e cuidado, né, para estes trabalhadores. Bem, vamos trazer aqui participações. Um abraço aqui para o Janilson, sempre aqui conosco, valeu Janilson, professor Antônio Félix, também acompanhando aqui a gente, direto lá do bairro Alto da Conceição. Quem também está aqui conosco é o Niel, um abraço, Niel, Dona Dita, o pessoal do Sumaré, atento aqui ao nosso programa. João, diretor da UPA, lá do Alto de São Manuel, está dizendo que depois que a Almi assumiu, as UPAs, a UPA do Alto já teve uma melhora. Obrigado, secretário, diz aqui o João. Tem mais mensagens aqui, mas eu gostaria de antes perguntar ao secretário com relação ao concurso da saúde. Já houve uma convocação, queria que o senhor fizesse uma avaliação sobre essa primeira convocação e como é que está aí a pasta diante da necessidade, né, de novos servidores. Isso, o último concurso da saúde, né, acho que foi em 2017. Então, de lá para cá, muita coisa mudou, muitos profissionais se aposentaram, outras necessidades começaram a aparecer, e a cidade ela cresceu de uma forma muito rápida. E esse tempo todo não houve reabastecimento de profissionais na saúde. E o prefeito Alisson, ele, ano passado, lançou o concurso, é o maior concurso em quantidade de vagas entre todas as secretarias da saúde. Fizemos o primeiro chamamento, onde convocamos 68 profissionais, e já estamos trabalhando num próximo chamamento que deverá ser em breve, anunciado pelo prefeito. Isso para poder realmente abastecer as nossas unidades de atenção primária, as nossas UBS, as nossas UPAs, o nosso PAN, e também os outros equipamentos que nós temos, principalmente SE e os CAPs que estão para serem inaugurados. Então, trazer profissionais qualificados, atualizados, e que possa realmente dar um atendimento de qualidade à população de Mossoró.
Quem está aqui mandando mensagem é a Cledilene Paiva, do bairro Costa e Silva, passando para parabenizar o secretário. Uma mensagem também aqui é... Quem foi que mandou essa mensagem aqui? O Alexandro. Ele fala sobre a UBS Cearinha Borges. Ele fala sobre a falta de fita para testes de glicemia. O senhor tem alguma informação sobre isso? Secretário? Isso, a gente já está fazendo o processo de aquisição das fitas e em breve estaremos disponibilizando, né? Isso já está em andamento. As fitas e outros insumos que estavam necessitando agora a gente já está providenciando. Então, em breve estarão disponíveis nas UBS. Um abraço para o Cosme Roque, está dando um recado aqui muito importante. Amanhã é dia de Terço dos Homens, viu, na Casa de Mãe Rainha. Fiquem atentos aí. Bem, tem também a mensagem aqui do Arthur Leite. O Senhor da vida vos abençoe. Muito obrigado, meu amigo. Ele disse que o secretário poderia falar sobre algum programa em geriatria, já que nossa população está envelhecendo. Existe algum cuidado direcionado aos idosos, secretário? Então, a gente está fazendo diversas ações e planejando outras para poder realmente dar um foco à população que está envelhecendo. Então, temos equipes multidisciplinares que trabalham esse foco nas unidades e no território. E é um trabalho que a gente vai potencializar tanto na zona urbana e na zona rural. Vamos levar profissionais para poder realmente fazer atividades e acompanhamento dessa população que precisa de uma atenção especializada, que são os nossos idosos. Alô, seu Aldo Ferreira, obrigado pela audiência, tá bom, seu Aldo? Sempre aqui conosco, atento ao cenário político. Quem também está mandando mensagem aqui é a Eliane. Eliane, pelo que eu estou entendendo aqui, é servidora do município de Mossoró e ela fala sobre 40 horas para os servidores. Existe um diálogo com relação ao município, né, para ter esses profissionais. Acredito que é para fazer ajuste de carga horária. O secretário pode explicar. E ela fala sobre pacientes infecciosos. E não existe a insalubridade. Como é que está isso, secretário? Então, foi criada uma secretaria nova, a Secretaria de Gestão de Pessoas, que irá realmente ter um atendimento específico para os nossos servidores. E já demandamos à Secretaria uma necessidade de fazer uma avaliação dos ambientes de trabalho para verificar os profissionais que, de fato, estão inseridos em ambientes insalubres. Tanto aqueles que estão inseridos em ambiente insalubre e os que não estão inseridos em ambiente insalubre. Porque o ideal é que eu tenha menos profissional inserido em ambiente insalubre. Porque a insalubridade não é uma gratificação. A insalubridade é uma indenização por eu estar expondo a minha saúde em risco. Então, quanto menos a gente puder ter profissionais em ambientes insalubres, melhor. Porém, na área da saúde é muito complicado. E precisamos realmente indenizar esses profissionais de acordo com um percentual que é justamente, que vai variar, se vai ser 20% ou 40%, que é de acordo com o nível de contato com o agente insalubre, para poder realmente compensá-lo por esse prejuízo. Então, a gente está fazendo essas avaliações e corrigindo caso algum problema tenha ocorrido durante esse período. O Luiz Aires sempre pergunta, sempre faz esse questionamento aqui a vereadores, a políticos, enfim, que participam aqui do nosso programa com relação aos agentes de saúde, sobre um repasse do governo federal. Eu não lembro qual é esse repasse. O IFA, né? Secretário, como é que está isso? Então, o IFA, eu estou há 2 meses na secretaria e recebi a comissão de agentes de saúde e agentes de endemias para discutir essa temática. E me comprometi com eles de me debruçar sobre o assunto e provavelmente, aliás, eu acho que próxima semana a gente já deve estar retornando para um outro diálogo, onde nós iremos discutir as possibilidades e a forma de diálogo para poder entendermos o funcionamento da aplicação desse recurso. Então, o diálogo ele já foi aberto, eu os recebi e
estamos marcando um outro retorno, acredito que próxima semana, para poder fazermos uma nova rodada de discussões. E o diálogo ele é sempre importante, Ivone, para poder a gente realmente conseguir encontrar um ponto em comum que possa realmente favorecer quem realmente precisa, que é a população de Mossoró. A Lúcia está perguntando aqui sobre licenças por tempo de serviço. Ela disse que dá entrada, mas não há respostas. Então, a gente está analisando as licenças. As licenças são licenças prêmios, que acontece no serviço público. Quando a gente libera uma licença, eu preciso ter a garantia de que aquele serviço não vai ser prejudicado, porque a prioridade é o serviço, né, de saúde, que é algo muito essencial. Então, para a gente fazer autorizar uma licença, a gente precisa ter esse cuidado de fazer com que o serviço, aquele serviço específico, não seja prejudicado e a população também não seja. E com o déficit de profissionais que nós temos, ainda é um pouco complicado liberar as licenças prêmio. Eu, por exemplo, na minha universidade nunca consegui tirar uma, porque precisava que um professor pegasse o meu serviço para poder realmente eu ter a licença. E eu teria que sobrecarregar um outro colega. Enfim, mas a gente está trabalhando nesse cenário com os novos servidores, facilitará realmente a disponibilização de licenças prêmio. O Carlos Alberto está fazendo aqui uma pergunta, não estou entendendo muito bem aqui, mas ele diz assim: qual é a responsabilidade de atendimentos de cada UPA? Tem alguma especificidade, secretário? Não, que nós temos algumas UPAs de referência. Por exemplo, psiquiatria é a UPA do Santo Antônio. Então, se eu tiver algum paciente em surto, ele vai primeiro para a UPA de Santo Antônio, que ela é referência em psiquiatria. Depois da UPA, ele é regulado, caso necessário, ou tratado lá mesmo, ele pode ser regulado por nosso hospital psiquiátrico, que é o Milton Marques. Então, temos algumas UPAs que são específicas de referência e o Santo Antônio é específica de psiquiatria. Exames, aqui quem está fazendo o questionamento é o Luiz Antônio. Ele pergunta sobre exames realizados lá no PAN do Bom Jardim. Como é que esses exames, fala sobre resultados. Bem, só para resumir aqui, esses exames estão acontecendo, secretário? Então, a gente lá no PAN do Bom Jardim está sendo ofertado com uma empresa credenciada, porém, vamos começar... O Pão do Bom Jardim vai ser reinaugurado. E, com isso, vamos já entrar com a nova estrutura de laboratório. O atual contratado, ele não atende à nossa necessidade contratual. E estamos fazendo uma nova contratação para poder realmente equipar os nossos laboratórios do Pão do Bom Jardim e das nossas UPAs para poder realmente funcionar como deverá funcionar. Então, em breve, esse problema de laboratório das UPAs e do Pão do Bom Jardim, ele será solucionado e de forma bastante eficiente e efetiva. Secretário, o senhor já deu detalhes aqui, está apenas 2 meses no cargo, mas qual seria o objetivo que o senhor pretende alcançar neste ano de 2025? O senhor recebeu uma missão e até já adiantou aqui um pouco sobre isso, né, dos processos, enfim. Mas qual é a missão que o senhor recebeu e pretende concluir agora neste ano? Então, eu acho que a missão é cuidar do povo. Cada vez que a gente encontra alguém que precisa de um suporte de saúde e a gente não conseguir realmente tentar dar um resultado imediato, isso nos deixa bastante preocupados. E a gente está se esforçando bastante para poder assistir da melhor forma possível a nossa população. E para isso a gente tem diversas estratégias para trabalhar na atenção primária junto com as UBSs para evitar que problemas sejam agravados e tenham que ir para assistência especializada, né, ou até mesmo para cirurgias, enfim. Então a gente tem o objetivo de cuidar bem do povo de forma humanizada. Quando o prefeito me convidou, ele disse, eu preciso que você faça a gestão da secretaria, mas olhando sempre para o povo de Mossoró. E ele, como tem origem humilde, eu também,
a gente se sensibiliza bastante com isso. Então, quanto mais serviço eu conseguir levar para a população mais desassistida, melhor. Esse é o principal objetivo. Secretário Almir Mariano, da Saúde de Mossoró, muito obrigado por ter vindo conversar conosco aqui no cenário político. Eu que agradeço e estamos sempre à disposição, e a população também pode, sempre que quiser, lá na Secretaria de Saúde, e com certeza as portas estarão abertas a todos. Seja sempre bem-vindo. A você de casa, muito obrigado pela audiência. Boa noite, até amanhã. Um abraço.